Então, sejam muito bem-vindas. É com enorme alegria que vamos receber hoje, no nosso Círculo de Alice de junho, a nossa querida parceira Maria Rosa Del Gaudio. E teremos aqui, como mediadora, a nossa parceira também, Gleidna Fernandes. Estou muito feliz, é um dia muito especial, né? A Gleidna arrasou. Conta para as meninas aí o seu look, Gleidna. Três, não são dálias, mas são três Olha ali, Rosa, você já tinha flores. visto? Ô, Gleidna, tá lindo. Eu quero foto, tá? Bora tirar foto. Então, queridas, Gleisna, com você a palavra. Muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada pela parceria e vamos em frente. Sejam Boa bem-vindos noite. todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Gleidina, como a Vanessa falou, né? Para mim é uma honra muito grande. A, a Maria Rosa já dá um bom de tempo que sabemos quem é, aquela história do Brasil, não sei e conheço, né? Saber e conhecer. Eu sei quem é a Maria Rosa, mas pessoalmente a gente não se conhecia. Nos conhecemos o mês passado, Maria Rosa, né? A Foi em abril. Verona, imagina, a Abril a Verona. Verona. Sim. E para mim foi uma grande alegria é, conhecê-la pessoalmente. E receber o convite de Vanessa para apresentar o seu livro foi ainda mais uma grande alegria, joia da minha parte, e estar no meio assim de grandes escritores. Não sei se os homens são escritores, mas as mulheres, a maioria daqui são escritoras, né? Eu estou aqui fazer como outro de gaiata, como se diz lá no Nordeste do Brasil. Mas a amizade esse amor pela leitura, né, é que nos une e nos faz um grupo só, né? Que não, nem tem um maior do menor, mas somos um e o café literário nos faz sentir assim, né? Essa amizade é muito que a Vanessa conseguiu conquistar o amor dos nossos corações por esse tipo de amizade. Então, vamos começar, né, na coisa mais importante, por aquilo que nós estamos aqui, é conhecer melhor o livro de Maria Rosa, né? Então, eu estou aqui com uma capa do livro, né, muito interessante, né, por isso que falamos das flores, né, e título Sobraram Três Dálias. Eu fiquei imaginando esse título, não? Quando você vê aqui Rosa Delgado e sobraram três dálias. Eu imaginei, mas por que dália e não rosa? Três rosas, não? Já imaginei. É, eu fiquei pensando, por que dália? Vamos descobrir por que este nome dália e não rosa? Você pode explicar, Rosa? Claro. Primeiro eu quero agradecer, né? Você que tá linda, maravilhosa. Eu quero Obrigada. foto da tela, eu quero foto sua depois. E agradecer, né, algumas pessoas, né, que já estão nessa caminhada conosco no Café Literário e quem atendeu ao convite de vir conosco, o Daniel Brant, que é uma pessoa maravilhosa que eu quero conhecer pessoalmente, cuja mãe é a minha cabeleireira recente, mas se tornou uma grande amiga. A Janete, uma escritora, poetisa que eu conheci recentemente num café em Belo Horizonte, domingo passado, e que escreve poesias lindamente. A Roseli, que está aí, minha madrinha do Café Literário, maravilhosa. A Márcia Nunes, que está lá de Portugal, minha amiga querida. A Osana, minha prima do coração. A Gravina, que prontamente, né, atendeu o nosso convite. A Marcela, que já caminha conosco aí nessa, no, no Café Literário. Bom, três rosas iam ficar muito evidentes
dálias. E engraçado, eu devia gravar, porque eu tenho perguntado a algumas jovens: você conhece a flor dália? Não, nunca vi. E às vezes, algumas pessoas da minha geração conhecem e dizem: nó, que saudade das dálias do jardim, da casa dos meus pais, da casa onde eu cresci, da casa dos meus avós. E andando por o Luiz entrou, acho que o Luiz acabou de entrar também, meu amigo aqui de Betim, psicólogo também, viu, Vanessa? Educador e uma pessoa maravilhosa. E Dálias, andando pelas ruas de Caxias do Sul, onde mora minha filha, que ela já se sente uma gaúcha, mora lá há mais de 15 anos, eu vejo aquelas casinhas de madeiras, aquelas casas até bem bonitinhas, e nos seus jardins, várias dálias. E ao caminhar pelas ruas de Caxias do Sul, me veio a lembrança dos jardins e das hortas na casa da minha mãe. A Hum, casa, a primeira, a segunda casa, porque a primeira eu não me lembro, porque eu era ainda muito criança. Eu saí de lá com 3 anos. A primeira casa, num lugar onde o primeiro lugar que eles foram morar quando chegaram no Brasil. A segunda casa era uma bagunça. Era alface, couve, almeirão, rosa, dália, palma, aquela confusão no jardim. E aí, a gente não sabia se era um jardim ou se era uma horta. Então, Gleidney e hum, demais amigos, amigas e colegas, as dálias representam uma infância que eu quis resgatar, hum, uma vida, uma história que eu quis resgatar. hum. É, pois é, eu vi que esse livro você não é que você escreveu assim de um dia para o outro, não? Demorou bastante tempo, não para quantos anos? 20 anos, justo? Para 20 anos. contar, eu vi a idade da sua mãe, né? E é um orgulho realmente, porque eu tenho uma mãe também quase centenária também. Minha mãe completou 98 anos e, Parabéns. eu acho que 20 anos para a idade de sua mãe é muito pouco para aquilo que você escreveu, porque realmente eu estou curiosa. Quem que está curiosa para ler esse livro, né? Eu acho que todos nós estamos curiosíssimos para ler esse livro, porque deve ter muitas histórias interessantes. Que eu acho assim que um livro que fala sobre imigração, sobre história, sobre a nossa vida, tem muito que ensinar. Porque quem leu também o de Gravina, né, que também fala sobre também sobre a imigração da família dela ao Brasil e tudo. E, eu sei, eu tenho certeza que o seu também está muito rico de grandes histórias, de grandes coisas, né? E se você demorou a escrever esse livro é porque ele está realmente maravilhoso. Você pode deixar algumas curiosidades, alguma coisa para deixar assim, bem esse público maravilhoso, com água na boca, para não dizer, não, com os olhos brilhantes, enquanto não pode ter nos mãos esse livro. Coisa, Com muito podemos falar prazer. alguma coisa? Podemos. E depois também posso, né? Depois a gente, mais à frente, ou na hora que a gente estiver falando também, pode abrir para perguntas. Eu queria voltar na capa, né, e dizer que quem montou essa capa para mim foi a minha filha. Ela é design gráfico e ela é profissional do movimento e da arte. Então, eu até antes de publicar o livro, eu postei, né, ela com um papel na frente, fazendo as pinturas, e ela fala, mamãe, mas o que que é dália? Aí eu fui mandar para ela várias imagens de dálias, e eu falei, eu quero uma coisa alegre, eu quero uma coisa colorida, eu quero uma coisa igual era a sua avó. A minha mãe, né, faleceu aos 106 anos, como a Gleidna dizendo, e eu espero que a sua mãe ultrapasse essa idade, viu, Gleidna? É já. Gente,
Eu demorei 20 anos para escrever, mas não é porque eu fiquei na escrita 20 anos. É porque durante mais de 20 anos acendeu essa luz em mim. Eu quero escrever essa história. Eu quero que essa história seja eternizada em um livro, não somente para a minha família, mas para todas as famílias que virão e que já existem, para que elas possam conhecer um pouco e um outro lado da imigração italiana. Recentemente, eu estive no grupo Tertúlia Literária, que é um grupo do qual eu participo, né, há mais de 15 anos. Já fui mediadora várias vezes nesse grupo. E aí, uma das pessoas, né, voltou à reflexão sobre a imigração, mas aquela imigração da região do Trento, do Vêneto. Eu falei, não, a imigração dos meus pais, eu até quando li o ensaio, né, da Gravina, eu me vi ali, né, naquela passagem, naquela travessia do navio, eu vi a minha família. E esse livro, ele nasceu então de uma conversa, um bate-papo com a minha mãe, de vários que eu tive. Eu sou a última filha de 7. 5 nasceram na Itália, ela veio grávida do sexto e eu sou a última. E quando o meu pai faleceu, em 2002, foi o pontapé para que eu começasse a pensar em escrever o livro. Quando o meu pai morreu, eu pensei, não todo mundo pensou que a minha mãe não ia resistir, porque ela estava perdendo parte da sua identidade, que ela viveu 35 anos num borgo italiano, num borgo no sul da Itália, de 800 habitantes, que faz parte, estou aqui com um mapinha que tem muito ali, né, do Sim. Cilento dei Miti, tá de cabeça para baixo. Aqui são as várias cidades. A cidadezinha dela é um borgo chamado Lentiscosa, na província de Salerno, comune de Camerota. E eu, desde criança, ouvia as histórias da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, mas dos meus irmãos, eu ouvia uma história mais amarga, que não tinha desejo de retornar à pátria. E isso eu conto no livro por quê, mas eu não vou dar spoiler. Não. Vamos fazer. Senão ninguém mais compra seu livro. Ah. E do meu pai e da minha mãe, a minha mãe mais ainda, narrava esse lugar como o melhor lugar do mundo para se viver. Como o lugar que tinha as frutas mais gostosas, como o lugar que tinha o peixe mais gostoso, como o lugar que tinha o bacalhau mais gostoso, as festas religiosas de maior fé, de maior manifestação. Então, assim, eu cresci escutando isso. E eu vi várias vezes as cartas que chegavam da Itália Hum. e as cartas que a minha mãe escrevia. E foi assim que Quando a você, essas pesquisas, foi dessas pesquisas que você escreveu, através dessas pesquisas que você teve a brilhante ideia de escrever. Sim, o pontapé Hum, inicial foi a hum, morte do meu pai. O hum, segundo ponto foi o desejo de perpetuar essa história para que as pessoas pudessem ver que existe uma outra versão da imigração, que uhum. não a versão de quem veio para cuidar do café, quem veio substituir a mão de obra escrava, quem veio embranquecer a população brasileira. Essa história da imigração dos meus pais pode ter acontecido com tantas outras famílias que ficaram no anonimato. Então, pode Hum, ser, essa história também é uma denúncia de um trabalho escravo que ficou mascarado durante muitos uhum. anos. Interessante. E então surgiu o desejo de escrever a partir disso, a partir de documentos que eu encontrei na casa da minha mãe. Hum. Como ela disse que tinha vários outros, mas que os ratos comeram. Mas eu encontrei Hum. documentos do bilhete do navio, eu encontrei documentos que eu estou aqui com o Interessante. original da participação do meu pai na Segunda Guerra Mundial,
das vezes em que ele foi chamado, das vezes em que ele sofreu congelamento nos pés, a partir de fotografias, a partir de escutas do meu pai sobre a participação dele na Segunda Guerra Mundial e como foi que ele fugiu, porque ele fugiu, ele não continuou quando ele soube que a guerra estava finalizando. E aí eu conto no livro tudo que ele passou na fuga. Hum. E aí eu quis mergulhar também, Gleidna e demais amigos. Eu quis beber direto na fonte. E eu cresci sonhando conhecer que fruta era essa que a minha mãe falava, tiraça, tiraça. Tiraça, a fruta mais gostosa que eu já comi. Quando eu chego lá, é o quê? Tilhedia, que é a cereja. Ah, Né? interessante. Figurinha. Minha mãe falava, nossa, que vontade, mês de agosto a gente comia figurinha geladinha. Aí contava a história do meu irmão pequenininho que mordeu a figurinha. Quando eu cheguei lá, o que que era? Figo da Índia. Ah, Então, a minha mãe falava desse molho de macarrão, do bacalhau cozido no macarrão. Cheguei lá, fui ver na fonte. Não que ela não fizesse aqui no Brasil muitas receitas, muitas das quais eu também coloco no livro. hum, Então, no livro, eu faço esse. E eu demorei 20 anos, por quê? Porque entre um compromisso e outro, eu deixava a escrita do livro de lado. E eu pensava também assim: eu começava a escrever de um jeito, parava, começava de outro, parava. Não tá bom, não tá bom. Eu preciso fazer um curso de escrita criativa, não tá legal. Só que. Eu vi minha mãe em janeiro fazer 106 anos e ela mais fraquinha, mas ainda lúcida. A minha irmã no enfrentamento do câncer, mama, pulmão, cabeça, metástase. E essa minha irmã, ela descobriu o teatro e o cinema aos 60 anos. E o teatro e o cinema tirou essa minha irmã da depressão. E ela começou a fazer curso. E ela era artista, diretora, montava cenário, montava figurino, montava tudo de cinema e de teatro. E ela falava para mim: escreve a história do papai e da mamãe, eu quero transformar essa história num filme. E eu via que a doença da minha irmã estava acelerando. Então, na realidade, ele demorou 20 anos, porque entre a decisão de uhum, escrever, a recolher documentos, depoimentos, beber na fonte, ir à Itália, uma, duas, até eu ir morar na Itália. Então ele demorou. E aí, quando eu vi isso, em janeiro, aí eu passei 2 meses, fevereiro e março, em Florianópolis, Vargem Pequena, um lugarzinho delicioso. E durante uhum. 2 meses eu fiquei trancada em casa para terminar este livro e publicá-lo antes da morte da minha mãe e da minha irmã. Não Mas deu a coisa tempo. interessante, Rosa, é que você foi a única que não nasceu na Itália, mas você está contando e escreveu a história como se você tivesse vivido também tudo isso. Porque realmente o livro saiu depois de quê? Depois que você tchê, resgatou e mas não só ouviu, mas você veio confirmar tudo isso pessoalmente na Itália. É muito interessante isso, porque não é uma escritura só de ouvir falar, mas de vivenciar também. Mesmo que você não nasceu aqui, foi a única, né, dos seus irmãos que não nasceu aqui na Itália. Fui. E eu E fui nenhum realmente dos porque eu outros vivi. nenhum dos outros quiseram escrever, pelo contrário, quiseram apagar, não todas, mas você tirou como se você tivesse entrado na máquina do tempo, né? E disse, não, não quero que termine aqui, né? Foi uma coisa realmente muito linda da parte sua, esse amor.
não somente assim pela Itália, assim pela família, mas pela Itália, né? Pelas raízes da família. Muito, muito lindo da parte sua. É uma, eu acho que uma razão a mais de ler esse livro, né? Para conhecer realmente melhor essa paixão que você conquistou, né? Da história de sua família. Gleidna, você me fez emocionar, sabe por quê? Porque foram muitas vezes que eu andava por aquelas ruas, por aqueles borgos, por aqueles vicos de lentiscosa, subia morro, descia morro, ia na casa de um, na casa de outro, comia uma coisa, conversava com um, sentava no bar, né? Que tem um bar onde que é o Hum, ponto de encontro, onde as pessoas jogam baralho, batem papo, jogam conversa fora, veio o é, tempo passar. E foram muitas vezes, Gleidna, que eu percorrendo aqueles vicos, aquelas estradas, que eu indo tomar banho no mar, eu hum, ficava imaginando como era a vida dos meus ancestrais, como era a vida da minha avó, do meu avô, que eu queria tanto conhecer pessoalmente, que eu conheci por fotos as minhas avós. Os avós morreram muito novos. E imagino. as minhas avós por fotos, as minhas tias. Então você tocou num ponto que na hora que eu estava lá vivendo isso, eu me emocionei muito e eu pude viver Imagino. isso várias vezes porque eu quis vivenciar as festas religiosas, os almoços, a vendímia. Durante 2 anos eu participei da vendímia, colhendo uvas, vendo como eram feitos os vinhos artesanais que a minha mãe tanto falava, Hum, né? hum, hum, É, colhendo capere, alcaparras, né? Nos morros, no meio hum, das pedras. E a Márcia, minha amiga, acho que ela está aí ainda, a Márcia teve a oportunidade de viver isso comigo. A Márcia é uma grande amiga da minha mãe, vocês podem ver aí que é uma jovem, e mais uma amicíssima da minha mãe, e por intermédio dela nós nos tornamos amigas. E a Márcia já foi 2 vezes em Lentiscosa. E ela falou: se a dona Giuseppa não pode vir agora, eu venho. E é a história que mexeu muito comigo, porque quando eu registrei isso, assim, o que eu quis botar no livro é como se eu estivesse conversando com o meu leitor, como se eu estivesse hum, contando para o meu leitor o que eu vivi, enquanto filha, o que a minha mãe viveu, enquanto criança, adolescente, jovem, esposa, mãe, que estava hum, junto do meu pai, enfrentando várias dificuldades, até a decisão dele de vir para o Brasil. hum, E ela, como ela dizia, tinha que seguir. O meu irmão mais velho já tinha 14 anos, também opinava. E vamos para a América, vamos fazer a América, vamos ficar ricos, né, Gravina? Esse hum, era o sonho. Vamos ficar ricos e voltar. hum. Voltar com o quê, Corria, ok. gente? Se não É. tinha nem o que comer em casa. E Hum, aí hum, vocês hum. vão ver várias passagens do livro, né, em que a gente vê assim, não tinha nada, é nada, mas tinha Mas, a hum, terra rica. mas Diga, Gravina. foi uma opção Brasil ou foi por acaso? Não foi opção, foi. Eles nem imaginavam. Então, o Hum, livro tem algumas coisas hum, assim, eu vou dizer de uma coisa e de outra. Eu tenho uma amiga que está lendo, e de vez em quando ela manda, e ela me chama de Rosinha, eu acho tão hum. bonitinho. E aí, de vez em quando, ela manda áudio e fala assim: que raiva do seu pai ter feito isso com sua mãe. Aí depois ela manda o áudio e fala assim: nossa, parece que eu tô lá naquela cidadezinha, na festa da Madonina. Como é que você descreveu desse jeito? Aí na memória ela fala assim: nossa, mas sua mãe era terrível. O que que é aquilo que ela fez com os primos dela quando eram crianças? Então, E aí ela vira e fala assim: tadinha da sua mãe, ela teve que vir para o Brasil mesmo não querendo. Não foi escolha. Hum, Eles já estavam numa vida mais estabilizada no pós-guerra, porque foi hum, final de 1954. hum, Mas hum, receberam um convite.
Vai para o Brasil, vem comigo. Seus filhos mais Ah, velhos vão estudar, vão ter uma profissão. Não serão contadinos como você. Falaram para o meu pai, que o meu é. pai era analfabeto. E a minha mãe, semi-analfabeta, mas vocês precisam ler o livro para vocês verem assim, que mulher, como que ela conseguia conquistar tudo que ela queria. E o meu pai se sentiu assim, que ele falou: eu não quero que os meus filhos sejam Metzalira como eu sou. Metzalira, quer dizer, vale nada, um pobretão. Hum. Eu quero que os meus filhos estudem. Nós vamos. E a minha mãe não queria. Mas o meu irmão mais velho falou: mãe, é a oportunidade que nós temos de sair dessa vida. Todo mundo sabe que a Itália, até o final, até o início da década de 60, viveu numa extrema pobreza. Hum. E aí ela veio. Eu fico E imaginando, né, você, que o tempo passa, mas as promessas são iguais, né? Muda de país, muda de raça, para dizer, né? Muda de nacionalidade, mas as promessas são sempre essas. Vamos para aquele país que você vai mudar, né? Vamos. Então, é interessante, não? Que passa o tempo, mas as promessas são sempre as mesmas. Rosa. e a capacidade de um conterrâneo, porque ele Hum, era italiano, eu hum, hum, descrevo isso no livro também, hum. enganar uma família. E aí vocês vão ver no livro, assim, realmente algumas passagens muito tristes. Foram várias vezes que eu escutei a minha mãe contar e as lágrimas descerem. Que eu escutei os meus três irmãos mais velhos, que o primeiro veio com 14, o segundo com 10, o terceiro com 8, deles contarem e falarem. O primeiro não quis voltar, o segundo conseguiu voltar depois com a minha mãe. Hum, 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 E hum. foram várias vezes que eu os escutei contar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que eu Eu escutei. quero, eu quero falar. Ei, Rosa, Vamos fazer Ei, assim, ó. Luiz, que bom Olá, te Luiz ver aqui. Carlos. Quem quiser, queridos, quem quiser, só para facilitar, fazer alguma pergunta para Rosa, pode levantar a mão. Aí a Gleisna vai chamando. Você consegue ver, Gleisna, as mãozinhas? Ah, gente, Aí a eu tô vendo a Gleisna vai Fernanda, chamando minha na ordem, filhada, que gracinha. Tem a minha Não, não madrinha, a minha. consigo, tá ó, porque bom? eu só vejo. Não? Tem a Eu te Gravina que aviso, quer então. falar, Gravina, Eu consigo Isso, a ver. Marcela. Ok, E peraí, o deixa eu ver. Luiz, Hum, isso, hum. e o Luiz Carlos. O tá? E Luiz, aí vai tudo então na pronto. ordem, funciona melhor, tá bom? O Obrigada. Luara também. Você vê melhor, Eu tô vendo, Vanessa? sim. Hum. Casa Ah, mais. sim, eu tô vendo também. Hum. Tá. Tá, a Gravina, Marcela, o Iara, levantou a mão Sim. também, e o Luiz. Vamos deixar o Luiz falar primeiro, né? Uhum. vamos lá. Você está aqui, perto de mim, ou você está lá Tô do outro aqui lado da sala? pertinho de você, na casa da minha mãe. É Olha só, mesmo? a minha psicóloga falou: não é por acaso que você está na casa da sua mãe. Você tem necessidade de rever essa sua identidade. Então, eu queria. Bom, primeiro a gente fica mesmo atentado, né, é, a ler o livro. Eu quero meu livro com autógrafo. Quem não quer? Eu, Prazer. eu quero meu exemplar com autógrafo. E você Dizer que eu está estou aqui? fazendo. Eu vou entregar Tô, na sua casa antes de embarcar vem tomar um amanhã. café. Estou em casa. Ah, você tá indo embora amanhã? Amanhã eu vou para o sul do Brasil. Ah, vai pro sul. Tá certo. É, Vai lá ver a Emília. Que bom. isso. É, não quero dizer para você que eu estou fazendo uma experiência semelhante. Eu também estou escrevendo minhas memórias, Que lindo. que, que passa um pouco por essa experiência também, né? Meu pai, os meus antepassados por parte do meu pai vieram da Sicília. Eu tive a oportunidade de visitar Palermo. Eu só não tenho muita informação da localidade de onde os bisavós de meu pai saíram da região da Sicília, né? Em outubro de 2024, de 2025,
eu fiz a experiência de voltar à cidade de onde saíram os antepassados da minha mãe, a cidade de Castelo Branco, no norte de Portugal, né? E de onde vem meu nome, né? E descobri por que que a família incorporou esse nome Castelo Branco, Rosa. Na verdade, os Sim. meus antepassados são judeus que saíram da Espanha quando a rainha da Espanha expulsou todos os judeus de lá e eles se Entendi. espalharam pela Europa. E uma parte foi para essa localidade de Portugal que tinha o nome de Castelo Branco. E eles faziam isso para ocultar sua identidade verdadeira, assumir o nome da localidade que os acolhia. Sim. Então, a minha família Castelo Branco, na verdade, tem seus antepassados na experiência da diáspora judaica, né? É, e essa história toda marcada por tantas tragédias, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer. A minha prima mais velha, por parte de meu pai, a Rita, escreveu sobre a história da minha avó, a avó Josefina. O livrinho se chama Antes que Seja Tarde. Antes que Seja Tarde. E esse livro narra é, o que minha avó contou em relação à chegada dos antepassados italianos que vieram da Sicília. E minha avó, ela era neta de um chefe tupinambá. Então, eu tenho sangue indígena, sangue italiano, sangue português, né? Sou E resultado, judeu. fruto, E e judeu. judeu, sou resultado e fruto com muito orgulho dessa mistura, né? É, o livro da Rita, eu tive momentos que eu tive que parar de ler, porque eu não dei conta de prosseguir. Cenas muito fortes, né? Cenas muito fortes, do bisavô, tataravô, do meu tataravô, cenas muito fortes dos surtos que meu tio Tonico vivia em casa e que minha avó tinha que lidar com esses surtos. Descobri que meu tio Tonico terminou a vida dele em Barbacena, no manicômio de Barbacena, sem que ninguém soubesse aonde puseram o corpo dele. Então, esse mergulho na história das famílias tem ganhos, tem momentos de muita satisfação, mas tem momentos muito duros, né? Tem, Muito duros. E, na tem. verdade, Olha, cada um de eu terminei o nós. livro chorando, viu? Pois é. é. Então, mas eu acho que nos ajuda muito a amadurecer. Eu dei um exemplar Sim, desse livro que conta a história da minha avó para cada uma das minhas filhas. Até mesmo para bacana. aprender o que que é ser uma mulher guerreira. Minha avó foi Aham, guerreira demais, né? isso aí. Agora, eu tô escrevendo, Rosa, e depois eu quero, num outro momento, conversar com você com mais calma. Quem sabe você já leu um pouquinho do que eu já escrevi, com esse olhar de quem já fez a experiência da escrita da própria história, né? Mas tem hora que eu fico embargado, o texto não avança, sabe? Eu estou nesse É momento assim mesmo. falando da minha experiência dentro da PUC Betim, Seja né? bem-vindo, Rosa, seja bem-vindo ao Bem-vindo mundo literário. ao mundo literário e É, será um prazer ler, discutir com você. E te digo uma coisa, é, Luiz. Esse bloqueio ele existe. Tem dia que você levanta e fala assim, não, não sai nada. Aí é melhor deixar é, para lá. Deixa passar é, 2, 3 dias, aí você retoma, né? é. Mas deixa amadurecer. Ninguém melhor do que você, né? Que professor universitário, muitos anos, para poder entender isso, né? Eu e a Uyara também, durante muito tempo, a gente falava assim. Como é que eu falava, Uyara? Deixa. Como é que é? Deixa eu pensar, não, não falava deixa eu pensar, era outra palavra Não, que não você veio agora. pegava uma pausa de uma noite, deixava o dia seguinte para você refletir. É isso Tá aí. certo, tá certo. Mas é isso, muito obrigado, Estou Rosa. Que muito coisa feliz, viu? bacana, que coisa. E você tá Olha, bonita, hein? Você tá muito bonita. tô toda branquinha, né? Cabelinho todo branquinho, estou muito feliz. Já É. sou dos brancos. E eu quero levar o livro para você. Depois a gente conversa Ai, no privado, tá? obrigado. Será um Isso, prazer. obrigado.
Luiz Um beijo Carlos, para Obrigada, você e para Luiz. todos. deixa eu só agradecer a Luiz Carlos, seja muito bem-vindo e está convidado, todos vocês que estão entrando hoje, a participar dos próximos círculos de Alice. Temos sempre uma escritora muito especial que apresenta o seu trabalho, o Cisne que está aqui, né, o outro homem, sabe bem. Então, você está convidado a participar sempre com a Ah, muito gente, Luiz Carlos, obrigado, muito tá obrigado, bom? E muito E aproveitando o obrigado. seu futuramente relato. a apresentação do livro, né? Hã? Já é convidado para apresentar o livro também. Isso, Ah, obrigado, exatamente. Isso, é mesmo, obrigado. Gleina, boa lembrança. E só em relação ao que você falou, a minha família também tem isso. É uma parte da minha família que poucas pessoas conhecem, que é da parte do meu pai, que eles eram refugiados políticos da Pérsia, atual Irã, e aconteceu a mesma coisa. Eles tiveram que se desaparecer no mundo, né, comprando Sim, um sim, sim. sobrenome português, que era o meu, que é esse meu Guzmão, né? E foram Guzmão. assim fugidos para o Brasil. Então, quando você falou, imediatamente me deu um aperto no É. coração, porque tem muita coisa aí por trás, né? Vamos Vamos seguir a escutar ordem? Gravina. Opa! Gravina? Isso. Vamos lá. Ai, nossa, gente, essa história de chorar, toda vez que eu fazia a revisão do meu livro, eu chorava demais. Acho que, eu não sei, a gente precisa mesmo, sabe? Os nossos antepassados merecem esse registro, não pode passar batido, não. O que eles fizeram não foi pouca coisa, foi um salto no escuro muito complicado. Uma coisa que eu coloco e que me surpreendeu na sua história, Rosa, é que alguém da sua família, sua mãe, seu irmão, eles voltaram, né? E eu percebi pelo meu livro que dificilmente as pessoas voltam, porque elas têm mais coragem de pular no escuro do que voltar para aquilo que já conhecem. Então, o que eu queria saber é como foi essa história deles voltarem? O que aconteceu? Que coragem redobrada eles tiveram para voltar? Queria saber isso de você. Sim. O sonho da minha mãe e do meu pai sempre foi voltar. Mais rapidamente eles tiveram que adaptar ao novo mundo. Quem é imigrante sabe disso, dessa necessidade, que um dos fatores é a sobrevivência. E se inseriram. E a minha mãe, no final, dizia assim: estou muito feliz de ter vindo para o Brasil. Aqui vocês tiveram outra oportunidade. O PIRFO não cumpriu com as promessas, mas nós desbravamos o mundo e vencemos. Mas a minha mãe sempre teve esse sonho de retornar. E após 30 anos que nunca podia voltar e com muita saudade, e a mãe dela já tinha morrido, e eu descrevo a morte Ascolta, quando chegou a che cosa ti notícia, voleva né, dire Moreno? dela. Che parlavamo A, della Valentina che ti ha parlato questa sim, eu Podem estou É, falando desligar o dela. microfone. Desligar o Ah, microfone, forse gente, aveva por fatto il favor. piano, eh? Ah, ma per me è eu stato vou solo tentar desligar richiamo, eh? aqui. Aí, Vanessa, por E lui ha favor. detto, no, ma io devo Aí a minha risparmiare, mãe, vado... depois de 30 anos que estava no Brasil e ela sonhava rever as duas irmãs ainda vivas, e o meu pai também ele tinha três irmãos vivos. E eu percebi minha mãe muito triste, muito triste. E na época, o salário dela e do meu pai não dava, porque é salário mínimo. Então eu chamei os meus irmãos e falei, vamos fazer uma vaquinha e vamos pagar a ida da mamãe. Isso foi em 1987. Então ainda era difícil comprar a passagem. Eu me lembro que três amigas me emprestaram um cartão de crédito para eu poder comprar as passagens dos meus pais e realizar o tão desejado sonho de retornar à pátria. Retornar como para visitar, para rever, mas voltar para o Brasil. Uhum. E aí ela foi na semana dela embarcar. Ela teve de emoção, ela teve uma diarreia, ela já era magrinha, ela ficou mais magra ainda. Mas foi uma felicidade da família inteira. Tem assim, claro que as fotos não são em boa resolução, mas tem fotos da família inteira indo no aeroporto e eu chorava como uma criança porque eu estava conseguindo realizar o sonho da minha mãe de voltar na sua terra. Então, até hoje, isso me emociona muito. E depois que ela foi em 87 com meu pai, e eles já não estavam tão novos mais, né? Ela quis voltar em 90.
Mas o meu pai não quis voltar. Ele falou: hoje eu sou mais brasileiro do que italiano. Eu não quero voltar. E aí Difícil. o meu irmão, meu segundo irmão, foi com ela. E depois ela pôde voltar outras vezes que eu descrevo no livro o contexto no qual ela pôde voltar. Voltar para passear, mas retornar ao Brasil. E a última vez que eu já estava na Itália, minha mãe ainda boa, eu morando, né? A partir de 2016 eu fui morar lá. Eu chamei, mas ela falou: não quero ir mais. As minhas irmãs já morreram. E toda vez que eu me despeço dos parentes na Itália, das sobrinhas, dos sobrinhos, eu sinto um aperto no coração e me lembro quando eu despedi da minha mãe pela primeira vez que eu fui para o Brasil. E aí ela não quis mais retornar, mas foi nesse contexto. Que Mas ela está no interessante. Brasil, ela está no Brasil. Não, onde é que ela Ela está? Está Ela no Brasil. está, eles morreram no Brasil. O meu pai morreu em 2002 no Brasil. Ela morreu mês passado, né? E está sepultada aqui junto com ele. Ela Ah, falava, os filhos, os 4 filhos dela estão sepultados aqui, né, meus 4 irmãos, enfim, sobrinhos, meu filho. Então, igual ela falava, Itália, só ficou a saudade agora da minha terra. aí Obrigada, você vê Gravina, que pela pergunta. E vamos ouvir a Marcela. Boa noite a todos. Que bom rever algumas pessoas e conhecer outras. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, mas eu quero relatar que um pouco dessa história da Maria Rosa com a mãe dela, eu vivi e considero que eu vivi em primeira pessoa, porque um pouco antes da Maria Rosa voltar para o Brasil e publicar o livro, a gente se encontrou em Salerno e ela contou toda a sua história e, e que ela tinha um pouco de pressa para publicar esse livro, porque queria fazer antes de que de que morresse que a mãe, a irmã. E eu sempre pensei assim, vai dar certo, vai dar certo. E elas vão esperar, eu já fiz esse comentário com a Maria Rosa, e elas vão esperar ela publicar esse livro. E aconteceu isso mesmo, elas esperaram a publicação do livro e depois partiram por além, né? Eu sempre tive essa convicção. Quando se trata da imigração, é uma coisa que eu vivi através dos meus pais e que eu vivo até hoje, né? Porque eu sou italiana, cresci no Brasil, meus pais fizeram uma vida no Brasil, mas com aquele desejo que a minha mãe tinha de voltar para a Itália, voltou para a Itália, aí eu nasci, depois fomos para o Brasil de novo, eu era muito pequenininha, então eu me defino uma pessoa com uma imigrante de 2 continentes, né? Por que eu digo que a imigração é muito complexa? Porque tanto no Brasil ou como na Itália, a gente é visto como estrangeiro. Por exemplo, eu sou vista como estrangeiro, porque as pessoas esquecem que a gente teve uma pátria, que a gente tem uma pátria, né? Então, eu acho que essa experiência que os pais da Maria Rosa tiveram, a gente, de um modo até indireto, eu posso dizer que até direto, a gente viveu e entra dentro do nosso coração, do nosso sangue, e eu estou doida para ler esse livro, Maria Rosa. Você tem que fazer um modo que esse livro tem que chegar o mais rápido possível para mim. E como foi? Da minha vez, Verdade. como eu me identifiquei muito também com o livro da Maria Gravina, que fala de imigração, né? São passagens e vivências que eu também vivi e estou vivendo até hoje, né? Então, eu quero agradecer a Maria Rosa por essa experiência, me emociono muito, eu me sinto parte, Maria Rosa,
da tua história, Obrigada, eu me Marcela. sinto parte até do teu livro, porque eu soube da Sim, existência dele antes de você publicar. E eu vivi é verdade. com você esses momentos, É verdade, entendeu? Eu te Marcela. agradeço. Gratidão enorme. Eu que te agradeço, tá? Por estar sempre presente, mesmo do outro lado do oceano. Obrigada, Marcela. Vamos ouvir o Ara. Olá a todos, boa noite. É uma honra estar aqui. Eu nunca consigo participar do café, mas hoje eu precisava fazer o impossível para estar aqui, porque a Rosa é uma pessoa que entrou na minha vida em 2018 e ver a Olha, Rosa hoje contando essa história, para mim é uma emoção muito grande, porque ela queria muito registrar histórias. E uma coisa que eu comecei a perceber aqui na Itália, que no Brasil eu não sinto isso tão forte, é a potência, é o respeito que eles dão para a memória. Infelizmente, a gente fala que o Brasil, né, tem memória curta, que a gente esquece as coisas. Então, todas essas histórias aqui, que não só a família da Rosa, né, mas tantas outras famílias vivem, a gente que está no contexto no exterior, né, na diáspora, vive em outra perspectiva, né, talvez com também reservas, com também saudades, com também dores, mas um impacto, né, menos agressivo em muitos contextos. Então, assim, eu acho fantástico quando essas histórias podem ser registradas. E o que eu queria, né, dizer para a Rosa, assim, qual é o sentimento dela nesse momento, né, assim, de dizer, olha, porque o trabalho da escrita ele é doloroso, né, como o amigo da Rosa falou, às vezes vem aquele branco que a gente não consegue escrever, mas a escrita, como tem vários escritores aqui, a escrita é um processo maravilhoso, né, de pausa, de reflexão, de cura também. E nesse caso de memória, né? Porque uma memória dessa que ela deixa é infinita. Então, Rosa, eu queria só agradecer pela sua presença na minha vida, no Brasilidade, e ter você aqui um pouquinho aqui na Itália. Que bom que as suas raízes trouxe você de volta para cá e que eu pude encontrar você aqui nesse contexto, mas fala um pouquinho desse sentimento, não de ter esse filho, porque para mim livro é um filho, de ter esses filhos hoje em mãos, né? E de poder propagar essa história tão linda, tão dolorida, mas tão linda também, que tem frutos maravilhosos. Oi, Yara, minha amiga querida, minha grande companheira. Nós estabelecemos uma parceria linda em prol do português como língua de herança, nos nossos estudos, nossas pesquisas, nosso planejamento, nossos sonhos, né? Conseguimos publicar o nosso livro do nosso relato de experiência com o português como língua de herança, tanto em língua portuguesa quanto em língua italiana. Então, gratidão enorme a você, minha querida, por estar aqui. Eu sei o tanto que é difícil para você estar presente neste momento nessa live. E eu tenho vivido momentos de muitas emoções, gente. Não é Roberto Carlos, não, mas é verdade. Ah, é assim, eu tenho estado em momento de estado de graça por ter conseguido me dedicar a essa escrita num período eu sei que a minha mãe e a minha irmã precisavam de mim, mas eu tive que abrir mão disso para me dedicar a essa escrita porque eu queria que essa história fosse eternizada. E para trabalhar comigo também algumas curas. Por exemplo, uma passagem do livro eu descrevo o sentimento de dor que eu tive quando meu filho morreu. Uma outra passagem eu descrevo também o sentimento que eu tive quando eu fui pela primeira vez na Itália e daí 3 dias o meu irmão morreu. O irmão com quem eu cresci junto aqui no Brasil, sonhando de retornar, de conhecer a pátria, né, dos nossos pais, a nossa origem, as nossas raízes. Então, eu posso dizer que eu estou realmente assim, e sinto e já estou com a visão crítica. O livro não passou pela revisão crítica, porque se fosse passar por revisão crítica ia demorar. A minha filha falou para mim: Mamãe, passa pela revisão crítica, vamos ler devagar. Vamos... Eu não vou passar, filha, eu tenho pressa de publicar esse livro.
E aí já está pipocando um monte de coisas que eu não coloquei no livro e que eu quero colocar. Então, assim, uma escrita puxa a outra. E você sabe, minha querida Yara, o tanto que eu gosto de escrever e de registrar, né? Então, eu quero também tirar um tempo para isso, mas não por agora. Porque quem escreveu o prefácio do meu livro foi a minha sobrinha, primeira neta, Rogata. E, infelizmente, ela não pôde ir no lançamento do livro e nem viu o livro, porque ela ficou mais de um mês em coma e agora está no processo de reabilitação. Então, é um livro que marca muito toda a minha trajetória, mas todo o momento que eu tenho vivido. Momento de luto, que desde julho do ano passado eu tenho vivido, 3 lutos, julho do ano passado até hoje, e grandes preocupações com pessoas que eu amo. Mas é sentimento E outra coisa maravilhosa, por intermédio do livro, eu estou conseguindo reencontrar um tanto de amigas e amigos que fizeram parte da minha primeira infância. Amigos da rua, de chão, de pobreza, de pedir um caneco de açúcar emprestado, uma colher de pó de café emprestado, um pouquinho de óleo. E amigos com quem eu estudei, com quem eu fiz faculdade, com quem eu iniciei a minha carreira como professora. Então, assim, tem tido encontros com amigos e amigas de todos os tipos. E tenho feito novos amigos e novas amigas. A Janete é uma delas. Como nós. Ok, vamos escutar Daniel. O Daniel, Luiz você pediu está com a licença para palavra. sair, viu, gente? Ele saiu? Não. Então, a O Luiz Janete? pediu licença. Ah, Não, o Sidney está aí, a Janete está aí e é. tem Giovana Antunes. Então, Janete, entanto, pode. Tem que abrir o áudio. Abri já. Boa tarde, gente. Verdade. Eu chego aqui como uma amiga muito recente da Rosa, mas eu queria muito estar aqui para dizer que eu acredito que alguns encontros na vida não são fortuitos. Eu acho que a gente encontra as pessoas certas e no lugar certo, na hora certa, e eu sinto que esse encontro da Rosa foi muito intenso, assim, muito mais intenso que costumam ser os encontros. Então, quando chegou o convite de eu estar aqui, eu atendi no meu coração e cá estou, né? Eu sou pediatra de formação, eu sou escritora, sou artista visual, escrevo prosa e poesia, mais recentemente poesia, mas escrevo prosa também com muito prazer. E eu encontrei com Rosa, então, no lançamento, a partir da indicação de uma amiga em comum, e saí muito impactada desse encontro, como eu disse, né? Eu acho que a gente vai descobrir ainda o porquê. E comecei a ler o livro, né, assim que eu cheguei na minha casa, e eu queria era dar esse feedback para Rosa, assim, porque a sensação que eu tenho com o livro é que ele não é feito de palavras, ele é feito de emoções e de lembranças. E como as emoções e as lembranças são muito presentes no livro, e os sentimentos são as coisas mais contagiosas que existem, né? Eu fiquei muito contaminada com os sentimentos do livro, apesar de não ter uma descendência italiana, né? Minha descendência é portuguesa. Mas eu também escrevo e estou escrevendo um livro de memórias que é a partir do meu pai, cuja descendência é portuguesa, né? A minha bisavó saiu de Coimbra e como a história da Rosa, o meu pai também queria voltar e não voltou, e apesar dele não ser português, ele nasceu no Brasil, mas ele sempre falava dessa avó. Então eu estou aqui só dizendo dessa emoção de me deixar contaminar aí porque o livro é puro sentimento, ele tem uma lógica de escrita que não é linear, e aí nos primeiros capítulos eu fiquei um pouco
pensativa, né? Por que que a Rosa escreveu de uma forma não linear, né? E depois eu fui me entregando aos sentimentos e emoções do livro, e eu percebi que a nossa memória também não é linear. A nossa mente tenta organizar as emoções, e colocá-las numa sequência, né, que faça sentido. Mas se a gente for pensar, os nossos sentimentos, emoções, memórias e lembranças não são lineares, elas nos invadem, elas chegam, né? E eu acho que esse é o grande efeito do livro da Rosa, assim. Eu não terminei ainda, eu estou mais ou menos na metade, mas o efeito do livro da Rosa é contaminar de sentimentos, de lembranças, de emoções, mesmo quem não conheceu as histórias ali. Então, eu queria era dizer disso, dizer da minha emoção, desse encontro, né? E recentemente eu tenho me convidado para estar em lugares cuja emoção toma cena. A gente costuma ser muito mental, né? A gente vai muito no raciocínio lógico, inclusive na escrita, né? E eu estou me convidando para estar em lugares onde a emoção conduz, né? E ela conduz de um jeito lindo. Então era isso que eu queria dizer e dar os parabéns para a Rosa. Obrigada. Que Obrigada, linda, Janete, Janete. para Que você, linda, para você linda, linda também. você. Gente, vocês vão conhecer. Eu vou começar a publicar as poesias da Janete, são lindas. Aqui, Gleidna, não ultrapassando você, mas o Daniel estava na frente da fila aí, tá? Era exatamente, eu queria lembrar isso, porque depois ele desapareceu, apareceu de novo, eu ia dar a palavra a ele. Obrigada por ter. Não, Você obrigado está com a você. palavra, Daniel. Não, obrigado. Eu não estava conseguindo desbloquear a câmera e o microfone, era por isso. Mas, não, primeiramente, eu queria dar os parabéns para você, para Maria, e a outra Maria também, e todo mundo que está empenhado nesse trabalho de escrever, principalmente essas histórias biográficas, de pessoas queridas, porque eu tive essa experiência, graças a Deus, não eu, mas o meu avô. Ele deixou para a gente um livro, seus relatos de vida, e quando ele foi embora, quando ele partiu, eu tinha 15 anos, então não tinha repertório de vida, vocabulário de vida para analisar ou mesmo avaliar boa parte, quase tudo que ele tinha me contado, experiências suas. Mas tendo deixado para trás esse livro, depois que eu cresci e comecei a enfrentar os meus desafios, eu pude recuperar muito do que ele contava para a gente. A gente, tipo assim, pegando a visão do neto, tem muita coisa que vai contar, que compartilha, se perde. E muitas das vezes, justamente quando a gente enfrenta situações difíceis, é muito bom a gente ter de amparo o relato dos nossos familiares, das nossas pessoas queridas e amadas, porque isso é um ponto de força também para ajudar. E, então, parabéns pelo trabalho. E uma coisa que eu queria perguntar, uma curiosidade. Na verdade, Maria, você tendo crescido em Betim, sua família não tinha lastros com o Brasil. Você cresceu do zero com as memórias da Itália, e isso eu posso falar que é fortíssimo, porque a gente tem descendência italiana, mas eu não vim na Itália não vim para a Itália por causa disso. Minha esposa, sim, ela é neta de italiano. Eu não, a gente não tinha tanto vínculo com o país. É, mas, opa, deixa eu ver. Tem alguém com Tem algo. o microfone ligado. Mas eu só perguntando como que é essa questão, porque eu vejo muito meu filho. A gente crescendo aqui na região de Bergamo, muito bonitinho. Uma vez que eu cheguei em casa, ele olhou para mim e falou assim: papá, a lura é mais ou menos como o pão do mineiro aqui. Ele falou: ele não pega a máscara de gente, ele é mineiro, assim, ele gosta do queijo canastra, ele gosta do pão de queijo, da paçoquinha, mas ele também gosta do taleggio, que é um queijo aqui da Val Brembana e do salame. Então, a gente crescendo, tem as raízes no Brasil, mas também tem essa raiz, assim, que é o bergamasco. Isso aqui tinha me motivou, na verdade, a começar a aprender o dialeto para ensinar para ele um pouquinho, porque, tipo assim, isso aqui é patrimônio cultural dele, afinal das contas, ele também é bergamasco. Como que essa questão de crescer em dois mundos e criar raízes em duas partes do globo? Porque eu imagino que em alguma parte da vida, do processo de crescimento, não deve ser uma coisa fácil. E a minha preocupação é justamente pensando nele. Essa provavelmente vai ser a Certíssimo. história dele.
Daniel, vai ter um momento, né, que a gente pode conversar também, né, sobre como você vai contribuir para manter essa memória, né, das origens e das raízes. É, desde novinha, né, nós éramos apontados como as filhas do italiano. O meu pai era chamado de italiano. Muitas vezes eu via ele ficar nervoso e falar assim: eu tenho um nome, o meu nome é Gaetano. Por quê? O nome é a identidade da pessoa. A nacionalidade também é, mas o que é mais forte é o nome. O nome carrega tudo. Carrega a sua história, carrega a sua marca, carrega tudo. A nacionalidade pode ser dupla, tripla, não é? Então eu cresci com esse amor pela Itália, porque, como eu disse, nós não perdemos o vínculo. As cartas continuaram. Então, quando a minha mãe chegou, né, em Vianópolis, um bairro que eu descrevo no livro, era uma zona rural daqui da cidade, próxima a Belo Horizonte. Primeira coisa que ela quis fazer foi escrever uma carta e achar um correio para contar para a mãe dela os primeiros contatos com os brasileiros como foram. Então, nascer e crescer entre esses dois mundos é se sentir pertencente a um e a outro. E mesmo de modo forte, por exemplo, na Copa do Mundo, quando tinha Itália, eu torcia para a Itália. Quando tinha Brasil, ontem eu falei para o Yara, quando o Brasil fez o segundo gol, eu chorei. Aí eu falei, nossa, como que é forte essa brasilidade na gente. E quando dava Brasil e Itália, a gente ficava assim, e agora? Aí Brasil, Itália fazia gol, Brasil fazia gol, e a gente ficava feliz. Mas teve uma Copa do Mundo, né, que não sei se é o Biado, não lembro qual que perdeu o gol, e aí, né, meus sobrinhos começaram a rir e vibrar, e a minha mãe ficou brava, porque a minha mãe era torcida veemente para a Itália. Teve uma Copa do Mundo que essa minha filha mais nova, hoje está com 31 anos, nós viemos para casa do meu pai assistir com ele. Eu lembro, eu tenho uma memória deliciosa disso. Eu pintei o rosto dela de um lado Brasil, do outro Itália. E no Brasil, ela é nascida no Brasil. O pai dela é brasileiro. Eu sou, né, brasileira, eu tenho cidadania italiana que eu fiz na Itália. Mas eu cresci escutando músicas, escutando causos, comidas, né? Minha mãe fazendo comidas, algumas tradições ela manteve. Então, algumas palavras do dialeto dela ela manteve. Vai lá na horta, minha filha, pega o pitrucino para mim. Pitrucino, o que é? A salsa. Vai lá na horta e pega o que é basílico, que ela chamava massinicóia, que é o manjericão. Então, assim, eu cresci no meio desses dialetos, de algumas palavras do italiano mesmo. Tanto é que na escrita, a minha mãe escrevia em italiano. Era impressionante. Ela falava o dialeto, mas a escrita era italiana. Mesmo com muitos erros ortográficos e tendo frequentado a escola só 2 meses. E quem transcrevia essas cartas para ela depois que foi alfabetizada? Eu. E aí, toda família tem esse amor pela Itália? Não, mas a maioria tem. E eu transmiti esse amor para os sobrinhos, que depois alguns outros sobrinhos puderam ir visitar a terra dos nonos. Então, crescer entre esses dois mundos é sentir-se pertencente aos dois em alguns momentos, e em alguns momentos falar assim: nossa, acho que eu sou estrangeira. Eu sou estrangeira no meu país. Eu sou estrangeira no meu segundo país, que é a Itália. Então, tem às vezes esses conflitos, mas tem as delícias de pertencer a um e a outro. Obrigada, Muito Daniel, obrigado. obrigada, Eu vou ler a Maria seleção? Rosa. Temos, não sei quem chegou primeiro, se foi Sidney ou Giovanna. Eu acho que foi Foi o Sidney. 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 Então, Sidney, você É. está com a palavra. Problema, pode falar, o senhor Sidney. Olá, É, boa noite para todo mundo. Uma honra sempre estar por aqui, um aprendizado sempre, como eu sempre digo para Vanessa. Maria Rosa, parabéns. Eu estou emocionado aqui com a tua história, ouvindo tua história, impactado, como disse ali a colega Janete, a poeta Janete, impactado mesmo com a sua história, com tudo que você revelou aí. E curioso que você estava contando sua história aqui. Antes de você falar da sua irmã do teatro, que ela queria que isso fosse adaptado para o cinema e tal. E eu estava pensando isso. Antes de ouvir essa história, nem conheço a história da sua irmã, não conhecia, vinha conhecer hoje.
E eu estava pensando, poxa, isso me lembra um filme, um cinema mesmo, cinema, merecia uma adaptação, né? Aí, surpresa, você conta essa história, todo o seu esforço hercúleo, né, para que esse livro chegasse, fosse lançado, né, para que a sua irmã, sua mamãe pudessem contemplar. E fiquei emocionado. Emocionado com a história da sua irmã, com 60 anos, que descobriu o teatro para lidar com a depressão. Essa coisa é muito séria, isso é muito importante, né? Eu que entrevisto mulheres e escuto muitas histórias, a gente sabe disso, o quanto que a mulher é sobrecarregada, a violência psicológica ela sofre, física também, tudo mais, e quando vê uma mulher que se reinventa, né? Encontra uma atividade que a arte oferece, ela consegue se reinventar, consegue ter uma perspectiva para a vida. Isso é muito sério. Já entrevistei mulheres que sofreram relacionamentos tóxicos muito difíceis, se encontraram na arte. Tem casos que se na escrita, né? E que ali se começar a se recomeçar, se reconectar com o mundo, se reinventar e poder sobreviver, poder respirar de novo. Isso é muito forte, é muito importante. Não conheço a história da sua irmã, você falou que ela lidava com depressão, mas é uma coisa muito importante se pensar que nesse mundo machista que a gente vive mesmo, a mulher é sempre sobrecarregada, ela sempre lida com uma culpa que ela não tem e sempre cai nela, né? Casamento não deu certo, porque ela não foi uma boa esposa, né? Os filhos não estão bem, acontece alguma coisa, o problema sempre cai em cima dela, e isso sempre uma, uma força de culpa que cai sempre que se direciona para a mulher. Então ela acaba sobrecarregada e isso leva a um esgotamento dela, um esgotamento psicológico, um esgotamento físico. A Vanessa, que é psicóloga, deve saber, deve, não sabe muito bem disso. Já deve ter lidado com muitas pacientes nesse estado. Então, veio me impressionou muito saber essa história da sua irmã, que descobriu aos 60 anos o teatro e pôde se lidar com a depressão. Uma cura mesmo, isso é muito importante. A arte salva, né? Sempre falo que se a esperança existe, é porque se a esperança persiste, é porque a arte existe, a arte tem esse dom. E é muito legal. E você com esse livro, escrevendo essa história, contando a sua história, tenho certeza que também vai ajudar muita gente a curar suas feridas, se reconectar com as suas histórias, com a sua verdade, com ver o outro lado, é importante, mano, esse resgate. Só tenho que te parabenizar, viu, Maria Rosa? Seja bem-vinda à minha terra amanhã. E é isso, parabéns, amiga. Obrigada, Emocionado aqui de Cid. verdade, viu? Emocionado. E tá convidada a falar com Obrigada. essas mulheres para poder falar do seu livro e contar a sua história. Vou adorar te receber lá, viu? Pois é, vou conversar com você depois, tá? No Tá privado. bom? Parabéns. Obrigada, Cid, obrigada. Vamos Cid, ouvir Giovana. Até que horas, coisa. Vanessa? Tem Vamos um finalizar horário? Neidina, aqui eu as queria perguntas, né? A muito, gente já eu está. queria só falar uma coisa, Neidina. É muito legal escutar o que o Sidney falou. É legal porque é um homem que fala de nós mulheres dessa maneira, com toda essa compreensão. Verdade, Marcela. Muito obrigada pela observação. Obrigada, por ter falado isso. Realmente é importante. Importante realmente. Obrigada, Marcela, por ter lembrado e tirado fora esse agradecimento a ele por falar sobre isso. Tem a Giovana. Escutamos a Isso, Giovana. querida Rosa. E o, o Linda ver você, que delícia! sabe muito bem que é uma miragem. Olha aqui, estamos de noite, estou falando, estamos aqui. Hoje foi um dia terrível para nós. Eu não sei o Iara, mas na minha região faltou luz o dia inteiro. Então, com o celular, realmente consegui carregar um pouquinho agora. Mas eu queria deixar, então, meus parabéns pela publicação, uma emoção, junto com um sentimento de amor que eu tentei te mandar mensagens pelo que aconteceu com sua mãe, né? E então a gente sabe que é uma dor, uma dor, infelizmente, vamos rir para não chorar,
né, comum a nós, assim como foi muito interessante. Eu infelizmente perdi a parte introdutiva hoje, é um dia bem complicado do trabalho, mas eu achei muito interessante ouvir que temos muitas coisas afins. Na verdade, nós nos conhecemos através do IUAR em um momento muito importante para todas as duas, que foi a publicação do livro. Né, um livro maravilhoso, cheio de emoções, e é super legal, assim, para mim, tá sentindo, ouvindo, né, todos esses depoimentos, porque muitas coisas afins, né? Primeiro, o depoimento que eu ouvi, que falava de nós nos sentirmos estrangeiros, seja no Brasil que na Itália, né? Que é um sentimento que é aquele, infelizmente, não penso que nenhum gostaria de ter, mas é esse, né? Uma dupla rejeição, às vezes a gente não sabe de que lado, né? Eu também tenho descendência italiana, mas sabe, Rosa, uma coisa que ficou muito marcada no pouco tempo, mas muito intenso que estivemos juntas, foi uma frase que tu falou durante a apresentação do livro de vocês. E essa coisa que tu falou, que tu dizes para mim, vocês aqui na Itália, a gente trabalha para o português como língua de herança, né? Herança do meu filho também, né? E que é esse o motivo pelo qual eu com o Iara estamos fazendo, né, junto contigo, espero que volte logo, muitas atividades afins, porque em primeiro lugar é o que eu quero que o meu filho se sinta, né, esse duplo cidadão de coração e de alma. Mas tu falou uma coisa assim tão interessante que ficou marcada, que foi, eu descobri que o italiano era a minha língua de herança. E essa reflexão me fez pensar, porque a ambiguidade é essa, eu tentando transmitir o português como língua de herança junto com o Iara a meu filho, sem ter pensado que, na verdade, efetivamente, o italiano é a minha língua de herança. E olha, eu agradeço muito ao Iara, porque ela é uma cabeça dura, né? E ela me correu muito. Realmente, a gente teve desencontros por motivos tristes, né? De perdas da minha família, que eu perdi a minha mãe também. Mas foi a força que ela me deu que fez eu ir para frente, tá? E isso é uma coisa que eu não escrevi ainda oficialmente, mas falarei porque eu agradeço de coração pelo amor, né? Pela força que ela deu no momento que eu precisava muito, né? E eu me escolhi isolar. Então, ouvir a tua vida, a tua história, né? Eu vou querer também, quando é que o livro vai chegar aqui na Itália, né? Eu vou remarcar esse pedido. É uma emoção, porque me faz refletir, e eu acho que esse é o escopo de quando a gente escreve um livro, né? Que é para transmitir memórias, mas para fazer com que cada leitor se toque em um momento na sua vida pessoal, né? Que foi a testemunhança dos colegas e das outras pessoas que estavam aqui. Então, eu agradeço de coração essa amizade, espero que esteja nascendo entre nós, e todos os projetos que serão voltos a isso, transmitir esse amor por esses dois países, essa história da nossa imigração italiana com as nossas famílias, né? E tudo aquilo que por consequência chegou até nós, né? Então aquilo que eu faço, né? É bem isso, a tutela da memória material e imaterial, né? E a imaterialidade ela vive nos sentimentos, nas lembranças. E se a gente não escreve, como é que a gente vai fazer? Não vamos poder depois, né, contar. A cultura nasceu a partir do momento que o homem começou a escrever as suas lembranças, né? Agora, na época, na pedra, nos papéis, e hoje é um prazer, estou aí esperando para ler esse livro maravilhoso, porque tu é uma pessoa maravilhosa. Assim como a outra escritora, que eu não me lembro o nome, ela disse: eu aceitei o chamado, né? Eu queria muito estar aqui para deixar o meu maior augúrio, no? Il mio più grande augurio di tanti momenti di gioia e di felicità, perché te lo meriti. Ed era legal a gente falar em italiano também, né? Então, é isso aí, Rosa. Tudo de bom, espero que volte logo. Assim, as tuas estradas, elas vão estar sempre iluminadas dessas estrelas maravilhosas que hoje te olhem lá de cima. Muito obrigada, Giovana. Não. Obrigada mesmo. Giovana, o encontro também ficou gravado, depois você pode assistir o início.
Ah, Isso. Tudo que a A Rosa Miriam já explicou, também, a Miriam é, que chegou depois também pode assistir, né? isso. Por favor. claro, manda o link, né, e olha que assim para descobrir, porque contado com as palavras do autor é sempre outra emoção, já que eu vi, né, da outra colega que o livro já é emocionante por si só, então vai dar só lágrimas. Então Um, agora eu queria pedir Não vai ser só para a gente tirar lágrimas, vai uma ter foto, sorrisos, vai ter né? raiva. Já estamos chegando no nosso final, né, Gleidna? Meus parabéns para Vamos a tirar a Glerna nossa pela foto. mediação. Oi? Hã? Meus parabéns para a Vamos tirar a nossa Glerna foto, todo pela mundo sorrindo. mediação. Ah, Sim. obrigada, Sim, sim. obrigada. Sim, ainda não acabou, não. Vamos tirar a foto primeiro. Todo mundo sorrindo. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Acho que quem tem Não, Posso quero vontade de ler falar. só, eu vou só parabéns. terminar com uma leitura de apresentação aqui que Aham. escreveu a sua sobrinha, não foi, Maria Rosa? Foi. A É, apresentação foi a sim. minha filha, Ah, sua o, filha. pre- o prefácio, a minha filha que mora em Barcelona, ela é design gráfico, e o prefácio foi a minha sobrinha. Essa apresentação, gostaria de ler um Ok, pedacinho só, ok? tá. Além da materialização de uma autobiografia hereditária, que é legado não só para a família da autora, como para muitos que não puderam dar voz a seu passado de imigração, Maria Rosa nos deixa um registro de culturas e, de certa maneira, eterniza parte de patrimônios materiais e imateriais, visíveis ou hoje invisíveis. Então, praticamente, Maria Rosa, você deixou isso, realmente, hoje à noite você deixou isso também para a gente. Abriu, né, alguma coisa, que estava morto dentro de nós, foi tirado fora, sendo visível, né? E é isso mesmo. Imagine, você falou um pouco, imagine aquilo que está escrito. É, Feliz é a Janete que já leu o livro, né? Por isso, e a gente que ainda não leu, como nós que moramos aqui na Itália, é, queremos também ler este livro, né? E conhecer melhor essa linda história. Obrigada, Maria Rosa, por ter deixado, por ter compartilhado conosco, né, esse maravilhoso, história, né, da sua família e das emoções, que, que você deixou aqui hoje à noite e à tarde, também que é no Brasil, né? Esse dia maravilhoso, 30 de junho. Uma data importante, 30 de junho, né? Fechou assim o mês, com chave de ouro, podemos Que dizer. linda, Gleidna. Gleidna, muito Obrigada. obrigada por Obrigada a aceitar esse você, Vanessa. convite. Obrigada por aceitar o convite, por ser nossa parceira aqui do Café Literário, por ter conduzido tão bem, tão lindamente, né? Já do início com Na um minha look fantástico simplicidade. em homenagem ao livro, né? Ah, vamos tirar uma foto grande da Gleidna, que ela arrasou hoje. Vamos lá. Deixa eu Linda, tirar linda, uma foto. linda. Arrasou em todos os sentidos, né, Gleidna? Não, não, Peraí. não. Da minha Fala uma simplicidade, coisa você aí, porque sabe senão. que faço por amor. Com certeza, mas arrasou, tem que Foi. ser, né? Louvada. Peraí que saiu. Volta a falar algo porque precisa estar falando algo para eu Ah, conseguir fazer a ok. foto aqui. Peraí que Ah, eu tenho sim. que dar. Foi Peraí, um só um prazer, minutinho realmente, para a gente não perder. o prazer foi todo Consegui, meu. consegui. É, Olha aqui, conseguiu? mostra para quem chegou agora, Gleide, as dálias. Mostra as flores. É que Hã? Olha ali, ó, que lindo que a Gleisna fez em homenagem ao Maravilhosos. livro, realmente Gente, arrasou. Não precisa eu vou tirar, não, para também. vocês, viu, tá vendo? Para ver Vanessa? melhor. Achei muito parecido, assim, não são dálias, são. Porém, para lembrar um pouco lá. Gleidna, Maravilhosa, linda, linda, linda. maravilhosa. Eu plantei Bom, bulbo de por dálias no favor, quintal da minha mãe. hoje. No meu Oi, Maria jardim Rosa. também tinha dálias, o meu jardim tinha. Agora,
Acho que morreu, porque está fazendo tanto calor aqui na Itália que não tem mais frio aqui. Ninguém conhece mais o que É, é frio. exato. Eu, Estamos oi, com saudade do me frio. está É, escutando? Me está me ouvindo? Ah, A Eu queria. Simone quer falar, gente. Ah, desculpa, Dá tempo, consegui. Vanessa. É só um minuto, é rapidinho. Eu queria só agradecer, uma honra para mim também e conhecer Maria Rosa, né, que é minha professora de português. Então, foi no Linda. passado e agora grande parceira comigo também. A gente está fazendo vários projetos. Eu sou escritora também, ela sabe muito bem, ela já viu meu Sim. livro também, que é uma história de imigração muito importante. Muito forte. A história de Muito Joana é muito forte. Exatamente. Mas eu mando um mio abraço e faccio le congratulazioni, ok? Para minha Sim. professora, que tudo dá bem, vai dar tudo certo. E também para tua mãe, eu mando um abraço enorme para você, ou aquele que aconteceu, que a gente já sabe, né? E, e obrigado por ter contado essa história, porque para mim, o imigrante ou não, a história de cada um é muito preciosa. Então, cada um tem a história e a sua história é sempre muito importante, porque é diferente da outra. E também respondo ao professor, aquele que estava com um problema de escritura também, essa coisa que eu entendi, né? Não tem problema. Eu passei 6 anos antes de conseguir fazer o meu segundo livro, agora estou no terceiro e vou continuar. Às vezes para, né? Às vezes tem aquela coisa que para, mas vai continuando, né? E essa é a nossa intuição e é só continuar fazendo e lendo e fazendo ver ao povo italiano, brasileiro, o que que for, que a história dos imigrantes é alguma coisa de muito importante para ser uma herança para todo mundo, porque é interessante para todo mundo mesmo. Tá bom? Obrigado de coração Linda, desse Simone. projeto que vocês estão Obrigada. fazendo. Obrigado, Maria Obrigada, Rosa. um beijo. Obrigada a Obrigada Um por todos beijo dizer. pela enorme. participação. E vocês obrigada a todos. também foram importantes na participação também do. Cada um deu um testemunho muito bonito na história que Maria Rosa falou, né? De tudo quanto, foi muito bom. Obrigada a todos. Obrigada a todas, todas as pessoas que estão participando agora, né? Simone, o Yara, todas que ainda não participaram do café, Osana, não sei mais quem aqui, Miriam. Todos gostariam de chamar vocês para entrar para o nosso Círculo de Alice e participar dos próximos círculos. Cada mês uma escritora diferente. A Maria já veio, a Marcela já veio, não é, Rosa? Rosa é minha Isso. parceira nesse projeto, assim como tantas outras, como a Gleide, a Marcela e todas vocês. Aguardamos vocês aqui. Rosa, muito obrigada, querida, pela emoção. Deixei vocês falarem, né? Gleisna, parabéns de verdade pela Isso. sua apresentação e mediação. E Rosa, sem palavras, né, pela emoção que sentimos aqui com o seu livro, com toda a sua emoção, com tudo que você sempre nos proporciona, né? Uma mulher fantástica que admiro muito. Eu gostaria de finalizar com o título do livro da minha professora de psicogenealogia, que se chama Repetimos o que não reparamos, né? Então, me parece que a Rosa, através desse livro, me dá uma emoção muito grande, porque esse tema do transgeracional, e infelizmente a Alessandra, né, que trabalha com isso, que é genealogista, não está aqui hoje, mas tudo que foi dito aqui, eu não quis interromper, mas é um prato cheio, né, para quem trabalha com transgeracional. E, Rosa, através desse livro, eu tenho certeza que você reparou e está fazendo realmente assim uma cura enorme na sua árvore genealógica, entendeu? Então, guarda essa frase: só repetimos traumas que não reparamos. E parabéns por você estar dando esse presente para toda a sua família e toda a sua árvore, porque realmente me emociona. Eu tenho certeza que através dele as próximas gerações já vão conseguir enxergar a história de vocês com novos olhos, olhos de talentos que você conseguiu proporcionar aqui através dessa história, tá bom? É Eu que isso. agradeço. Fiquei muito
Fiquei muito lisonjeada pelo convite do Café Literário, que me pegou de surpresa quando a Vanessa me escreveu. E amei, né, estar com vocês, compartilhar um pouco essa minha história. Agradecer a Gleidna pela mediação e a todos e todas, né, que aceitaram o nosso convite. Um abraço e a gente vai se falando, né, pelas redes Beijos, sociais, até onde dá até conseguir se pena falar. de desligar, né? É mesmo. Beijão. Beijão a todos. Beijo, Obrigada a beijo a todos. todas. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada, Tchau, obrigada a gente. todos. Obrigada. Obrigada a vocês.